Você já se questionou se você está diante de um psicopata, de um sociopata, de uma pessoa perversa? Se você ainda não se questionou, vem comigo porque o episódio de hoje vai falar sobre essas questões relacionadas à astrologia. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. É um prazer estar de novo com vocês, entrando na casa de vocês, para abordar hoje o tema sobre transtornos de personalidade antissocial relacionados à astrologia. Primeiramente, eu quero agradecer a uma amiga minha que trabalha na UERJ, que é uma grande pesquisadora, psicóloga, que me deu esse embasamento para poder fazer essa pesquisa sobre essa questão da psiquiatria e dos psicopatas e personalidades antissociais. Existem algumas tendências no mapa que podem relacionar-se a psicopatas, tá? E primeiro é importante saber que a inteligência emocional é algo que se aprende. O mapa vai definir tendências, mas nunca diagnósticos. Evidentemente, o diagnóstico vai ser dado por um psicólogo. Mas evidentemente que pelo mapa natal nós conseguimos ver o lado mais empático, mais simpático da pessoa, o lado mais cruel, o lado mais carente, dentre outras questões que podem ser analisadas diante da mandala astrológica. E o mais importante saber é que essas tendências vindas pelo mapa, elas sempre dependem de um gatilho que vai desencadear o problema emocional da pessoa. E lógico que nós vamos levar em consideração as análises de revolução solar, mapa, trânsitos, progressões, eclipses e outras técnicas. Podemos citar alguns mapas que foram analisados, entre vários mapas que eu levantei aqui dentro do meu banco de dados do computador, para essa análise que eu fiz sobre esse episódio de hoje, tá? Foi levantado o mapa do maníaco do parque, Suzanne von Richthofen, Pablo Escobar, Ted Bundy, serial killer famoso, Charles Manson, Jim Jones, dentre outros, de uma lista muito grande. O transtorno de personalidade antissocial são pessoas que desrespeitam o desejo dos outros, elas não se importam com o desejo dos outros, são pessoas frias, têm um sorriso falso, são pessoas altamente manipuladoras, controladoras, marqueteiras, mentirosas e altamente frias. É importante saber que nem todo psicopata é assassino. Agora, todos têm um ego inflado. São pessoas grandiosas de si mesmos, são altamente manipuladoras, mentirosas, sorriso falso. Normalmente têm episódios de maus tratos contra os animais desde a infância. São pessoas de alta coragem e valentia, são destemidas, funcionam bem sob pressão, são carismáticas, inflexíveis, autoconfiantes e um falso charme. Estudos da Inglaterra e dos Estados Unidos comprovaram que algumas profissões são as mais procuradas pelos psicopatas. Eu vou ler aqui para vocês porque não dá para gravar de cabeça, tá? CEO de empresa, pela habilidade de manipular pessoas. Advogado, pela facilidade de gostar de transcender as regras. Vendedores, pelo lado ganancioso. Jornalista, pela atenção, foco e manipulação. Policiais, pelo lado destemido e pela maneira calma de lidar diante de situações de estresse. Padres, sacerdotes e bispos, pelo seu poder de persuasão. Funcionários públicos, pela falta de sentimento. No mapa dos transtornos mentais, psicopatas, narcisistas, serial killers e assassinos, a primeira análise que deve ser feita é a análise dos elementos. E a primeira análise vai ser em relação à falta ou excesso, tá? O excesso de elemento fogo vai estar uma impulsividade muito grande, uma agressividade, uma cólera, uma ira, são pessoas que são tudo para ontem. O narcisismo em excesso, necessidade de impor o seu ritmo ao outro, uma necessidade de competição, agressividade, liderança, tirania e ódio. No mapa dos casos de psicopatas com excesso de elemento ar, a gente vê muito claramente os distúrbios mentais, sistemas de crença deturpados, elaboração intelectuais de atos preparatórios para atividades cruéis, mentiras, capacidade de persuasão, dissimulação, falsidade e induzem os outros a se prejudicarem. São pessoas rebeldes e altamente transgressoras. No caso do elemento terra, é muito comum a questão da matéria falar muito alto. Então, normalmente, esses tipos de assassinatos são relacionados às questões financeiras, competitividade de trabalho, status, poder. Essa relação está muito comprovada no elemento terra. E no caso do elemento água, são pessoas que matam por uma necessidade de paixão, passional, rancor, mágoa, ódio,
questões que falam relacionadas aos sentimentos. Porém, não é muito comum ver no mapa de psicopata muito elemento água, muito pelo contrário. A falta de água que dá a tendência a esses distúrbios. A segunda análise que deve ser feita são a análise dos planetas retrógrados. Lembrando que toda pessoa que nasce com o planeta retrógrado, principalmente para a astrologia kármica, que explica isso muito bem, são pessoas que tiveram um mau uso em vida passada daquela energia. E principalmente deve ser analisada Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É a segunda análise para ser feita diante desse mapa. A terceira análise vai ser feita através dos planetas pessoais, que vai de Sol a Marte. Então, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Marte. Depois os planetas sociais, que é Júpiter e Saturno. Depois a análise dos planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão. Esses estarão sempre falando nos mapas dos psicopatas. Posições fortemente estudadas e reiteradas dentro do meu banco de dados, em mapas de psicopatas, em mapas de narcisistas, serial killer. Foi feito um levantamento bem grande, eu fiz um processo de estatística e eu vou passar para vocês isso. Primeiramente, Sol Netuno, né? Até por conta dessa falta de clareza sobre quem essa pessoa é. Logicamente, eu estou falando dos aspectos tensos, que são algumas conjunções, quadraturas e oposições. Logicamente, eu estou falando dos aspectos tensos, que serão as conjunções, algumas quadraturas e oposições. Depois, a posição da Lua, porque a Lua rege a questão emocional. Então, nós temos como exemplo a Lua Saturno, que está se repetindo em muitos mapas de pessoas famosas que tiveram crimes famosos, até pela frieza da Lua Saturno, né? Porque Saturno é um planeta gelado, conjunção com a Lua, aquela pessoa é fria. A Lua Urano, com aquele temperamento bem difícil que a Lua Urano tem no seu próprio mapa natal. A Lua Netuno, porque também distorce um pouco a realidade, acentua a loucura. E a Lua Plutão, que principalmente fala no mapa da maioria deles. Por quê? Lembrando que Plutão trata das obsessões, dos problemas psicológicos, das grandes crises, da frieza. Logo após é importante analisar a posição de Mercúrio. Lembrando que Mercúrio é a forma de pensar da pessoa e também ele rege os 5 sentidos. Na maioria dos mapas que foram levantados, foi observado que existia uma conjunção, quadratura e oposição de Mercúrio com Saturno, Mercúrio com Urano e Mercúrio com Plutão. Lembrando que Mercúrio com Urano vai dar aquela pessoa que vai ter aquele ímpeto, aquele disparo de fazer uma loucura grande. Mercúrio com Plutão normalmente vai dar aquela característica paranoide, que é comum no mapa dessas pessoas. Outro planeta importante é Marte. Marte está sempre relacionado a esses casos. É o planeta mais importante para se observar. Em todos os casos, praticamente, eu vi a presença de Marte e Saturno, que é o planeta, que é o aspecto, inclusive, de mais alta crueldade, Marte-Urano e Marte-Plutão. Evidentemente, porque Marte e Plutão também regem mapas de assassinos famosos. Falando de planetas sociais, reiteradas vezes eu percebi a presença de Saturno com Plutão e de Saturno com Urano dentro dos mapas. Já falando de Netuno, que é o planeta que vai trazendo a loucura, que vem trazendo a distorção da realidade, eu percebi que na maioria dos casos Netuno estava fazendo aspecto negativo com a Lua dessas pessoas. A quarta análise, evidentemente, vocês vão fazer a análise dos aspectos astrológicos, que são os graus que vão fazer conjunções, quadraturas, são ângulos de 90 graus, e oposições são ângulos de 180 graus, e conjunções de 0 graus. E observar, no caso das conjunções, se essa conjunção está crescente ou decrescente. E a quinta análise é uma análise altamente interessante, que foi que eu observei no caso de Vênus, que eu vou trazer para vocês. A quinta análise, ela é chamada graus secretos. Isso, graus secretos, eles servem para qualquer planeta, em qualquer cúspide, ou qualquer planeta em qualquer signo. Esses graus secretos, eles falam muito forte no mapa dos psicopatas e é importante você gravar esses graus. O grau 2, ele está relacionado ao poder. O grau 5, a fama, a atração, a sexualidade. O grau 11 está relacionado ao suicídio. O grau 15 é um grau que também eu vi com muita frequência que está relacionado aos grandes desastres.
É o grau assim mais pesado que a gente pode ver dentro de mapas de psicopatas. O grau 15 está relacionado aos desastres. Esse eu vi com frequência no mapa do serial killer. O grau 18 é o grau do maligno. Esse eu vi com muita frequência e principalmente reiteradas vezes eu vi a presença de Vênus fazendo aspecto altamente negativo nos graus 18 em vários mapas de psicopatas e pessoas com esses distúrbios. E o grau 29, que é o grau da destruição. É importante vocês fazerem essas análises dos graus secretos. Evidentemente, dos graus secretos, os mais importantes são os graus 15, 18 e 29. Lembrando que nem todo mundo que tem essas posições planetárias são psicopatas, narcisistas, serial killer e tal. Agora, isso foi feito um levantamento de pessoas famosas que cometeram grandes barbaridades, crimes, e foi feita uma estatística através de mim e foi reiteradas vezes anotado e cheguei à conclusão que esses aspectos estavam reiteradas vezes nesses mapas. Eu espero que vocês fiquem um pouco alertas em relação a isso. Eu espero que vocês busquem informação com psicólogos, que são as pessoas mais indicadas para poder explicar para vocês sobre o que é um psicopata, um narcisista, um serial killer, pessoas com transtornos de ansiedade, transtornos sociais, sociopatas. Eu não estou aqui para fazer papel de psicólogo, mas quis levantar para vocês essas questões dentro da astrologia, como é que essas questões são observadas. Eu quero agradecer a presença de vocês, pedir que vocês, se puderem, compartilhem o canal com os amigos, curtam, toquem o sininho, sigam. Eu ando percebendo que o canal está crescendo, eu estou muito feliz com vocês, eu agradeço a presença de vocês no canal e peço que vocês comentem o que vocês acharam sobre esse vídeo e quero pedir sugestões para vocês também e que vão ser de muito bom grado para mim saber exatamente o que vocês querem. Um beijo e paz profunda e uma excelente semana.